Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e estou aqui hoje para dar essa aula para você, exatamente para você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2 da unidade 1. E hoje eu trago para essa aula exatamente um assunto maravilhoso, que é esse aqui, ó. Vem conferir comigo. Luz visível. E hoje nós vamos falar exatamente daquelas cores que frequentam aí o arco-íris, presentes aí no arco-íris, aquelas cores que a gente consegue observar aí com os nossos olhos, né? Então, ele tem um comprimento de onda, que esse comprimento de onda a gente consegue enxergar muito bem. Isso nós vimos lá no espectro, na aula passada, lembra? Na aula passada nós falamos sobre a radiação eletromagnética? Pois é. E lá, dentro do espectro, tinha uma faixa no comprimento de onda que vai à luz visível. E é exatamente isso hoje que a gente vai falar. Vem comigo, vamos lá? Vamos conhecer mais um pouquinho. O que são, né? O que é? Luz é uma forma de radiação eletromagnética, que foi o nosso assunto da aula passada, cuja frequência é visível a olho nu. A luz pode propagar-se no vácuo, com a velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. As frequências da luz que são visíveis ao olho humano são chamadas de espectro visível. Essas ondas têm comprimentos entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Então, quando a gente fala em comprimento de onda, a gente fala sempre em nanômetros. Essa é a unidade de medidas para os comprimentos de onda. E nós vimos na aula passada do espectro que a frequência é a oscilação, né? É a oscilação que essa onda faz, que esse comprimento dessa onda faz. E lá no espectro tinha uma parte ionizante e uma parte não ionizante. Aquela parte não ionizante era que não era prejudicial a nós. E a ionizante já que era prejudicial a nós. E a visível está ali bem no meio mesmo, onde a gente consegue ali enxergar. Então, vem comigo, vamos conhecer mais um pouquinho sobre ela? Bem, as ondas eletromagnéticas, lembram lá dessa parte? As ondas eletromagnéticas que apresentam frequências menores que a da luz visível são chamadas de infravermelho. Então, olha só, aqui nós temos o espectro, né? O espectro nós temos a luz visível, então todas essas cores a gente consegue enxergar muito bem. Ao lado dessas cores, ao lado da luz visível, nós temos os infravermelhos e abaixo nós temos o ultravioleta, né? Enquanto as apresentam frequências maiores, são chamadas de ultravioleta. Então, olha só, as de frequências menores, então, são chamadas de infravermelho, porque elas são não ionizantes. Os infravermelhos são radiações não ionizantes. Já a frequência ultravioleta, elas são ionizantes, que fazem mal à nossa saúde, né? Ao nosso corpo. Então, as cores que a gente consegue ver são exatamente essas cores aí que aparecem no arco-íris, né? Que vai de 400, que é do lilás, do roxinho, subindo para o azul, depois para um verde, e aí tem a sequência do verde, verde escuro, verde claro, chegando a 580, que são os amarelos, todos os tons de amarelos aí, depois chegando aos 600 nanômetros, encerrando aí nos 700 nanômetros. Então, a luz visível que a gente consegue ver, essa onda visível, essa frequência aí do visível, é exatamente esse comprimento de onda, de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Antes, e que é divide exatamente isso daí, divide exatamente aquelas radiações não ionizantes e divide com as radiações ionizantes. Então, a luz visível fica bem no meio, bem no meio. Lá no espectro, nós vimos que ela fica no meio. De um lado são as ionizantes, do outro lado são as não ionizantes. Lembrando que o comprimento de onda e a frequência, o comprimento de onda das não ionizantes são bem grandes, as ondas são bem grandes, porque a frequência é um pouco menor. Já o comprimento de onda das ionizantes é bem curto e a frequência é bem maior, certo? Voltando aqui, vamos lá. Bem, nós falamos lá no espectro visível, que são os que a gente consegue enxergar, aí são as cores que a gente consegue enxergar.
De um lado, nós temos as não ionizantes, que é a infravermelho. Todos os corpos quentes irradiam ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Aquecedores elétricos, lâmpadas, carvão em brasa e todos os outros animais de sangue quente, como os seres humanos, também irradiam aí ondas eletromagnéticas. Isso a gente consegue ver bastante aí, que tem nesses sensores, nesses termômetros de temperatura, que a gente consegue, não precisa nem encostar na pele, é somente chegar perto que ele consegue identificar a sua temperatura corporal. Então, já existem outros óculos, outros binóculos, geralmente a Força Militar que trabalha mais com isso, com esses sensores, mas já existem várias coisas aí, alarmes também, sensores de infravermelho que conseguem detectar os calores que cada um emite, tá certo? E aí, ela é utilizada em equipamento de visão noturna, aqueles mostrados em filmes de ação ou guerra, nos controles remotos de televisão, nos controles de alarmes de carro e etc. Alguns satélites também fotografam a Terra no infravermelho, com o intuito de detectar movimentações de corpos, lançamento de mísseis, erupções vulcânicas, entre outras aí. Olha que imagens bonitas, né? Que imagens legais. Muito bacana. Bem, e aí chegamos no ultravioleta. Parte da luz solar que chega à Terra é radiação ultravioleta, ou seja, radiação UV, que a gente chama muito, né? As radiações UV. Os raios ultravioletas são responsáveis pela presença da ionosfera, pois têm energia suficiente para ionizar os átomos da atmosfera. Então, aqui tem uma imagem bem bonita desses raios. E eles são responsáveis também pelo bronzeamento da pele e, no caso de muita exposição, pelo surgimento de câncer de pele. Além disso, tem grande poder bactericida, sendo utilizado em esterilizações. Os dentistas, por exemplo, usam o UV, né, o raio UV, para esterilizar os dentes antes de colocar as obturações. Então, aqui tem antes de colocar e depois tem lá colocado as obturações. Olha como é que fica bem legal, né? Então, essas são as radiações ultravioletas. Algumas substâncias também emitem luz visível quando iluminadas com a luz UV, sendo denominadas fluorescentes. Alguns ponteiros de relógio são pintados com essas substâncias, o que os faz brilhar no escuro. O mesmo acontece com alguns enfeites aí. A fluorescência, ela tem uma cor quando ela é colocada na radiação, quando a radiação ultravioleta, ou seja, a luz negra irradia o objeto e ele brilha, ele fosforece no escuro, ele fica brilhoso. Então, existem muitas festas, geralmente essas festas rave, essas festas em boates, elas têm muito disso, né? Aqueles carimbos que se colocam nas boates para carimbar, que assim, a olho nu você não vê, mas se você colocar uma lâmpada de luz UV, você consegue ver nitidamente, aquelas maquiagens que somente nessas festas você consegue ver bem brilhosa, bem colorida, né? Alguns adornos, alguns enfeites, então precisa do auxílio aí de uma luz ultravioleta para que essa fluorescência brilhe aí e a gente consiga ver as cores. Se ela não tiver perto dessa fluorescência, dessa luz ultravioleta, ela vai ser uma cor qualquer, mas quando a luz ultravioleta chega perto dela, ela fica brilhante, né? Isso que ocorre aí com esses cadernos fluorescente, bem bonitão, bem lindo, na verdade. Bem, meus queridos, nossa aula hoje é bem curtinha. Nós falamos da aula do espectro passado, e aí eu quis tirar um pouquinho do visível, que é para vocês terem noção do visível, mas quis delimitar a parte do visível ali. A luz visível, ela divide exatamente o espectro em radiações não ionizantes, que fica ali do lado do infravermelho, e da radiação ionizante, que fica ali do lado do ultravioleta. Ela fica bem ali no meio. E o que a gente enxerga? É exatamente aqueles comprimentos de onda que os nossos olhos conseguem perceber, que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que geralmente são as cores ali do arco-íris, que são as cores que a gente consegue ver nitidamente no arco-íris, tá certo? Então, ficamos aqui, nossa aula
espero todos vocês na próxima aula, para que a gente possa falar mais um pouquinho aí sobre ciências da natureza. Um abraço e até a próxima aula.